FEMA? Do que se trata? Quais as conspirações? O que é fato? O que é ficção? Qual o tamanho desse hoax? Ou se trata de um fato? É hora de investigarmos. Então, gente, o assunto aqui é FEMA, Agência Federal de Gestão de Emergências, traduzindo para o português, né? Bom, antes de iniciar o assunto, eu imagino que você que está assistindo esse vídeo só possa ser 3 tipos de pessoa. Ou você não conhece o assunto FEMA, desconhece e é a primeira vez que está entrando em contato. Ou você é alguém que acredita na teoria da redução populacional envolvendo os caixões da FEMA e os campos de concentração da FEMA, e que o governo dos Estados Unidos estaria, através da Agência Federal de Gestão de Emergências, procurando executar esse plano de genocida, de uma redução populacional, né? Então a FEMA estaria guardando caixões e eles estariam construindo campos de concentração disfarçados de Agência Federal de Gestão de Emergências, né? Na verdade, não é uma Agência Federal de Gestão de Emergências nada, são campos de concentração que estão sendo implantados nos Estados Unidos para que no momento da lei marcial que será colocada, o governo possa literalmente fazer o que Hitler fez, né? A história é como se fosse um nazismo maior, né? Campos de concentração, pessoas sendo levadas para a morte em massa, né? Uma redução populacional violenta. Então você acredita nisso? Esse é o segundo tipo de pessoa. E o terceiro tipo de pessoa é aquele que já se deu conta de que nem tudo é brigadeiro nessa história, né? Existem possibilidades de se tratar do que realmente estão dizendo, ou seja, de campos de concentração, caixões para enterrar pessoas. Talvez hajam verdades, existem mentiras. O assunto é mais complexo do que você sair dizendo que isso tudo é real, né? Nem tudo é real. Na verdade, a maior parte não é real. Bom, se você acredita nessa teoria da conspiração e pretende não conhecer outros ângulos da questão, então já pare de ver esse vídeo agora. Se você não conhece o assunto e quer compreender ele de forma íntegra, continue assistindo. E o pessoal que já é do canal aqui já conhece a teoria da FEMA, que é uma das teorias de conspiração mais conhecidas, né? Vamos lá, do que se trata? Eu conheço esse assunto da FEMA desde 2010, eu acho, quando eu era mais jovem e conheci em vídeos na internet o assunto, os Illuminatis, a maçonaria, a conspiração global, a redução populacional, a nova ordem mundial. Vocês já conhecem o pacote, né? E eu conheci a história da FEMA através de um vídeo do Rubens, né? Isso. Na época, você é despreparado, você entra na internet, acredita em qualquer coisa, e você vai cair nos vídeos do Rubens. Ele tem uma voz bem ativa nessa questão das conspirações, né? Então, eu assisti esse vídeo aqui. É uma coisa muito estranha, mas ao que parece, o governo dos Estados Unidos está se preparando para algum tipo de cataclisma de proporções bíblicas. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências preparou um lote de caixões e estocou no estado da Geórgia, perto de Atlanta. Some esta as informações de que os Estados Unidos estariam secretamente financiando construções suspeitas de serem potenciais campos de concentração. Várias dessas estruturas enormes lacradas foram descobertas nos Estados Unidos. São instalações de segurança máxima construídas com verba da FEMA. Quando questionado, o governo se nega a declarar qualquer coisa sobre as estruturas. Curiosamente, estas estruturas são construídas em locais distantes das grandes cidades. Cada um desses centros, ou campos de concentração, como foram apelidados, tem espaço para 40 mil pessoas. A FEMA já construiu até agora 700 campos de concentração em diversos estados americanos. A FEMA comprou 500 caixões no ano passado. Comenta-se que esse ano já passam de 5 milhões de caixões armazenados em diversos estados americanos. Cada caixão cabem 4 adultos ou diversas crianças. Estão sendo vistos trens cegonhas da FEMA gigantescos com 3 andares e capacidade para transportar diversos automóveis de uma só vez. Ninguém sabe para quê. Ônibus de evacuação maciça cruzam as estradas de um lado para outro. Ninguém sabe para que servirão. No céu, aviões despejam a todo instante um elemento químico que ninguém sabe o que é.
Os aviões desse tipo também estão sendo vistos aqui mesmo, no Brasil, no Rio de Janeiro e sobre as nossas cabeças. Então temos esses caixões de plásticos para armazenar os corpos. E não é nenhuma teoria de conspiração, é fato. Né? Bom, vamos lá. Então, a pesquisa que eu fiz, depois já de, acho que mais de 5 anos que eu já tinha deixado esse tema de lado, eu andei vendo ele voltar na internet, ou seja, é cíclico, né? Todos esses temas conspiratórios, eles são cíclicos, eles dão uma sumida, depois voltam e aquilo não tem fim. O pessoal acha que FEMA é assunto de agora e ele, na verdade, era assunto de 2010, quando eu conheci. Na verdade, a FEMA, ela foi fundada em 1979, então assim, ó, ela é antiga, inclusive se a FEMA tem construído campos de concentração e uma preparação para esse plano genocida da nova mundial, eles estão demorando, né? 79, 89, 99, 2009, 2019, e não sai o tal do plano de extermínio, né? Não acontece. A sede é em Washington, D.C., fundada em 1º de abril de 1979, orçamento anual 13,9 bilhões de dólares. A organização mãe dela é o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Então, como o tema estava em voga agora, eu resolvi retomar e trazer algumas curiosidades, detalhes e evidências que a maioria de vocês não conhece. Vamos a alguns fatos. Eu vou utilizando durante essa explanação os prints que eu fiz do meu celular durante as pesquisas que eu fui fazendo. Então eu vou locucionando e vou botando aqui todo o processo de prints que eu fui dando durante a pesquisa que eu fiz. Então, assim, primeira coisa que eu pensei, se a FEMA é uma agência federal de gestão de emergências, e as pessoas, os conspiradores alegam, os teoristas conspiratórios alegam que ela, na verdade, é uma agência de gestão de emergências, isso aí é um disfarce. Ela seria, na verdade, esse projeto de campos de concentração instalados, com campos onde existem os caixões, campos onde existem sistemas como se fossem o Auschwitz, né, os campos do nazismo. Então, seria uma agência federal de gestão de emergências para problemas como furacões, enchentes, qualquer tipo de cataclisma ou de situação que exija a coordenação massiva para salvamento, resgate, a gestão desses processos de grandes catástrofes, né? Para isso seria a Agência Federal de Gestão de Emergências. A galera vai dizer o quê? Que isso daí é uma fachada, que na verdade eles não atuam nisso, são campos de concentração disfarçados de agência boazinha que ajuda pessoas e durante catástrofes ambientais e coisas do tipo. Então eu pensei, bom, a primeira coisa que eu preciso descobrir é se a FEMA realmente está envolvida nesses casos de enchentes, furacões, catástrofes ambientais, catástrofes urbanas de qualquer tipo, né? Será que a FEMA realmente atua? Então eu comecei a fazer a pesquisa. A FEMA participou ativamente, investindo bilhões e cedendo toda uma estrutura de material mesmo, ônibus, mantimentos, helicópteros, caminhões de enfrentamento, barcos. Eles têm uma estrutura que o Brasil, por exemplo, não faz a menor ideia. Mas a FEMA, que é uma instituição federal, né, ela coordena todos os tipos de ações envolvendo catástrofes nos Estados Unidos. Aí o que eu fiz? Eu dei uma pesquisada e realmente vi que ela coordena isso tudo, ela investe e existe o pessoal da FEMA. Esse pessoal da FEMA, eles estão envolvidos em salvamentos e grandes, por exemplo. Fizemos um vídeo no canal sobre os furacões que aconteceram ano passado, foi agora, né? O Harvey, o Irma, o Furacão Maria, o Furacão José, furacões que devastaram os Estados Unidos, que tomaram conta das Ilhas Virgens ali também, aquela história do Caribe. Essa região sofre muito com esse tipo de coisa. E eu constatei que FEMA participou ativamente e coordenou todo o processo de salvamento, de recuperação de área, de alojamentos, toda aquela mega estrutura, né? A FEMA está realmente envolvida nisso tudo porque é uma agência federal que administra as agências estaduais e que administra as municipais nesse processo todo de salvamento e resgate durante catástrofes. Por exemplo, nas Ilhas Virgens, que é território dos Estados Unidos, a FEMA ela
ela coordenou uma instituição chamada VITEMA, que significa Virgin Island Territorial Emergency Management Agency, VITEMA, que é o órgão que cuida das catástrofes nas Ilhas Virgens. É uma instituição menor do que a FEMA, não é federal, parece que é estadual, parece que coordena só as Ilhas Virgens, só que ela é apoiada pela FEMA, ela é financiada pela FEMA. Então você vê a FEMA trabalhando em cooperação com a VITEMA em vários catástrofes que houveram naquela região, devido à região ser enfrentada frequentemente por furacões. Existe toda uma cultura nesse local de preparo para essas catástrofes, coisa que a gente não conhece aqui no Brasil. E quem coordena isso tudo é a FEMA. Isso pode ser tudo observado. Eu estou mostrando aqui para vocês, as pesquisas, as fotos existem sites, existem referências, existem dados, valores, quanto que a FEMA gastou, por exemplo, no furacão Harvey, quanto que a FEMA gastou para investimentos junto com o VITEMA para resgate das Ilhas Virgens durante a passagem do Irma, do José, do Harvey e outros. Então, são vários. Se você começar a pesquisar, você vai ver que, de fato, a FEMA é uma instituição que coordena esses projetos a nível nacional nos Estados Unidos. Então, assim, do constatado, o primeiro ponto. A FEMA, de fato, atua nessas catástrofes a nível nacional nos Estados Unidos, inclusive nas Ilhas Virgens e parece que em Porto Rico também, regiões afetadas por furacões. E ela trabalha com todos os tipos de situações. Os ônibus os ônibus da FEMA são preparados para entrar dentro de alagamentos, em problemas de enchente. Eles enfrentam todos os tipos de adversidades, porque os Estados Unidos realmente eles investem massivamente nessa questão. Então a gente vê que as empresas que coordenam esses processos de emergências, elas são super estruturadas. A FEMA é super estruturada, por isso que ela possui vários centros de operação nos Estados Unidos inteiro. Agora, será que esses centros de coordenação do FEMA espalhados pelos Estados Unidos, na verdade, são campos de concentração disfarçados? E em alguns deles haveriam caixões guardados para o preparo de um genocídio em massa, onde milhões de pessoas, milhares de pessoas teriam que ser enterradas de forma rápida? Será isso verdade? Vamos dar uma olhada. Eu quero ver com vocês agora os caminhões da FEMA, os trens da FEMA e os caixões da FEMA. Fato ou ficção? A gente continua na segunda parte.